Carros sempre foi uma franquia muito polêmica dentro do universo da Pixar. Muitas pessoas afirmavam que não conseguiam se conectar com carros falantes. Até porque é muito mais fácil se conectar com inseto e rato que fala, né? E cozinha. Enfim, me alterei um pouquinho. Mas eu fui uma criança que assistiu Carros desde que se entende. Pô, gente, eu sempre amei muito os três. Eu sempre tive um apego emocional gigantesco com os três filmes. Mas aí eu resolvi fazer um vídeo sobre os três filmes. E eu reassisti o segundo. E eu percebi que a trilogia que na minha cabeça era perfeita, na verdade, não é. Carros é uma trilogia quase perfeita. E a gente vai falar mais sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, que aqui a gente fala sobre cinema, sobre cultura pop LGBT, sobre o mundinho do cinema e da cultura pop. Se você quer que eu transforme essa garrafa em um microfone, compartilhe o vídeo pra gente conseguir monetizar. Tá bom? Então vamos pro vídeo. Existem muitos motivos para Carros não ser uma trilogia perfeita, e eu acho que todo mundo sabe que esses motivos todos estão no segundo filme. Isso não é segredo para ninguém. Mas eu sinto que a maioria do que as pessoas falam sobre o segundo filme é sobre os erros dele estarem no fato do McQueen não ser o protagonista, o que é genuinamente um grande erro. Mas tem muito mais coisas importantes que faltam no segundo filme e que fazem ele ser o problema da trilogia. E eu sinto que as pessoas não falam mais sobre essas coisas. Então, para você entender um pouquinho a minha linha de raciocínio que faz eu achar que o segundo é a grande falha da trilogia, eu vou fazer uma estrutura diferente nesse vídeo. Então eu vou falar do primeiro e do terceiro filme primeiro, depois eu vou falar do segundo filme, porque tem algumas coisas sobre esses dois filmes que precisam ser ditas antes da gente analisar o segundo. Então, vamos lá. Em Carros 1, nós conhecemos Relâmpago McQueen, o estreante que, correndo na sua primeira Copa Pistão, já alcançou o mesmo nível de destaques das lendas consagradas. Chick Hicks, que é um dos personagens mais detestáveis da Pixar, e o Rei, que é um dos personagens mais sem personalidade da Pixar, mas que você ama ele por alguma razão. McQueen é o nome do momento, e mesmo que esteja todo mundo muito animado com a ideia do Rei ganhar a Copa Pistão na sua última temporada, também existe uma certa expectativa em ver o estreante ganhar a Copa Pistão pela primeira vez na história. É meio que uma temporada que vai fazer história de qualquer jeito. E com uma história tão cheia de momentos históricos, você já pode imaginar que o McQueen é exatamente tudo que envolve ser um jovem egocêntrico que se acha o dono do universo. E é muito importante que o filme faz questão de deixar bem claro, no começo dele mesmo, o McQueen não tem chefe de equipe. Isso vai ser importante em todos os filmes. A pessoa que lidera a equipe fica no ouvido do McQueen durante a corrida, orientando ele, e que treina ele quando não tá tendo corrida. Isso o McQueen não tem, porque segundo ele, ele é genial sozinho. E essa ideia de ser genial sozinho faz ele ficar cada vez mais, literalmente, sozinho. Depois do empate histórico que leva a uma corrida extra na Califórnia, o McQueen decide que ele quer ser o primeiro a chegar na Califórnia e acaba colocando o tadinho do Mac pra dirigir em situações terríveis e sem parar. E aí a gente tem a icônica cena do Life is a highway, I wanna drive all night long. Melhor música da Pixar e talvez a melhor música da história do cinema, quem sabe. A confusão que acontece por causa dessa grande ideia de Relâmpago McQueen, vocês já sabem. O Mac acaba dormindo na estrada, abre a parte de trás do carro por causa de uns delinquentes. O McQueen sai do carro, se perde do Mac, chega em Radiator Springs, causa uma confusão, destrói a estrada e é pego pelo xerife. Nesse momento do filme, a gente conhece essa imagem do Doc como esse carro velho que é muito respeitado pela cidade e é tão respeitado a ponto das pessoas da cidade deixarem as decisões importantes serem tomadas por ele. Uma cidade que trabalha em equipe, mas que escolheu um líder. E como eu falei, ele enxerga no McQueen aquele ego de um estreante, de um corredor, porque o Doc conhece corrida, mas a Sally consegue convencer todo mundo, como eu já falei, e a gente entra na jornada do McQueen tentando conhecer aquela cidade, sendo obrigado a desacelerar. E aqui ele se encontra numa cidade em que ninguém se importa com os grandes feitos dele, ninguém se importa que ele é um carro de corrida famoso, ninguém se importa com o fato de que ele é um estreante numa corrida histórica. As pessoas só se importam em conhecer quem é esse moleque. Ele pede pra treinar e dão autorização. O Doc até tenta dar algumas dicas pra ele, que nunca escuta. E aí a gente tem aquela cena dele caindo e toda uma sequência de momentos do Doc dando dicas de corrida pro McQueen, que acha muito estranho ou faz do jeito errado. Essas dicas até bugam a cabeça dele, porque ele fica pensando tipo, meu Deus, de onde esse carro velho X tem tanta experiência com corrida? Nesse meio tempo, ele tem um momento pra desacelerar um pouco, como quando ele sai pra buzinar perto de tratores com o Marty, que eu acho essa cena maravilhosa, e quando eu era
era criança eu tinha muito medo. E ele cria essa amizade que não só faz ele entender o que é ter um amigo, mas também faz ele entender o valor de outros tipos de carro. Carros que ele desvalorizava, como carros com ferrugem. Ele tem toda aquela cena em que ele odeia ser patrocinado pela Rust-eze, enfim, tudo mais. E é aí que em certo momento do filme o McQueen descobre que o Doc é nada mais, nada menos que o fabuloso Hudson Hornet, que acabou sofrendo um acidente em um grande momento da sua vida e nunca mais voltou a correr. Em uma discussão com o McQueen joga na cara dele que ele desistiu da carreira quando tava no auge. O Doc fica pé da vida e fala pra ele que não desistiu quando tava no auge. Ele tentou voltar quando se recuperou, mas nunca teve a oportunidade. Não deixaram ele voltar. Ele achou Radiator Springs e, assustado com o ego dos corredores, ele achou um lugar em que as pessoas se importavam com quem ele era e não com o que ele havia construído, e ele acabou ficando por ali mesmo. As pessoas em Radiator Springs se importavam uns com os outros e era um universo completamente distante de corrida. O McQueen corre pra contar pra todo mundo e, obviamente, ninguém acredita nele, né? E é nesse momento que a série decide enlouquecer e falar: vou botar gasolina nesse carro de corrida que eu não tenho com tanta confiança assim pra gente dar um passeio. O que é muito interessante, porque ele poderia muito bem ter corrido e ido embora. Foi um grande risco, tá? Foi um grande risco, mas ela confiava nele, até porque ela queria dar uns pegas nele também. E falando sobre a Sally querer dar uns pegas no McQueen, a Sally tá ali pra ser o interesse amoroso do McQueen? Tá, é óbvio que ela tá. Ela também tá ali pra fazer ele entender que não são todas as partes da vida dele que precisam estar intrínsecas à corrida. Ela conta a história de vida dela, de como ela era bem sucedida enquanto advogada em Los Angeles, mas um dia ela teve burnout e foi parar em Radiator Springs, onde as pessoas se importavam com ela por quem ela era, e ela nunca mais foi embora. Ela conta pra ele como tinha muitas partes da vida dela que estavam caóticas, mas que agora ela achou um lugar onde ela se sentia em casa, onde ela tinha pessoas que se importavam com ela, e agora ela tinha uma vida que ela considerava bem pacífica. E essa paz ajudou ela a entender o caminho que ela queria seguir. Com o Matt, ele aprende a importância das amizades e de valorizar todos os tipos de carro. Isso ajuda ele a valorizar mais a patrocinadora dele. E com a Sally, ele percebe que existe mais na vida do que só corridas. Ele começa a se enturmar e se divertir ajudando no comércio da cidade, que meio que se alimenta só das pessoas que já moram lá, o que deixa todo mundo bem frustrado. E toda a construção da cena do neon é linda e é incrível pra mim, porque reflete muito bem uma das principais qualidades de carro, a construção de atmosfera. Eles sabem criar muito bem aquela atmosfera de cidade pequena gostosinha, que faz você sentir tanto uma certa calma como um certo abraço. Algo que eu preciso que você entenda, tanto pra gente falar sobre o terceiro filme, quanto pra gente falar principalmente sobre o segundo filme. A lore de carro, o universo de carros é frágil. Até pra uma criança, ela precisa de um nível de suspensão da descrença muito alto pra comprar esse universo. Não é à toa que tantas pessoas não conseguem se conectar com os carros. É um universo fraco, mas que funciona muito bem dentro da simplicidade. Ele precisa de simplicidade para funcionar. Não à toa, o filme inteiro se passa em uma corrida ou em uma cidadezinha pequena em que os principais comércios são inteiramente ligados à lógica de carro. Você tem uma oficina, você tem um posto de gasolina e você tem uma loja de pneus. Carros é um universo frágil, que se expandido demais, acaba perdendo sua suspensão da descrença e gerando perguntas que atrapalham sua experiência assistindo o filme. E a partir do momento que ele se abaixa, que ele se diminui, para ser um filme que não precisa que os carros pareçam humanos, carros não precisam que esses carros pareçam humanos. E é isso que faz uma construção de universo tão interessante. E até quando o filme decide sair desse lugar de comércio de carros, ele ainda faz sentido. Quando o McQueen e a Celia vão dar um passeio, tem essa vibe de road trip, essa vibe de viagem, e a própria construção da cidade ao redor tem um design de montanhas que parecem carros. Nada foge demais, nada tenta fazer esses carros parecerem seres humanos. Eles agem como carros e eles estão em um contexto em que tudo precisa que eles não ajam como seres humanos, assim como carros. A própria Radiator Springs é bem simples em seu conceito. Ela é uma cidade pequena, esquecida no mapa por causa da construção de uma estrada maior e mais rápida, mas apesar de tudo ela tem aquele ar de cidadezinha americana, caipira, gostosinha e calma, que ela precisa ser. Um universo que pede que carros sejam carros. No meio da fantástica cena dos neons, um grupo de jornalistas chega na cidade e o McQueen é obrigado a ir embora por causa de uma denúncia que o próprio Doc fez. O McQueen não consegue se despedir de quase ninguém, além da senhorita Celia, como o Matt gosta de chamar, e nesse momento todo mundo fica triste, até o Doc, que foi quem fez a denúncia. Na corrida, o McQueen só tem um Mac com ele, pra colocar gasolina, e é isso. Ele tá nervoso e emotivo, coisa que ele não era, e pela primeira vez o McQueen sente saudade de casa e percebe como Radiator Springs é a casa dele. E no começo da corrida, o pessoal de Radiator Springs tá lá,
com o Doc de chefe de equipe, e com a admiração e confiança que o McQueen tem no Doc pelo legado que ele tem, e a humildade que ele aprendeu a ter com os amigos de Radiator, ele arrasa na corrida, usa os truques que aprendeu e faz jus à própria frase, possante como um jato, veloz como um foguete, que me faz chorar toda vez que eu ouço. Até que o Tique resolve que é uma ótima hora pra cometer um crime e empurra o rei da estrada, causando um acidente terrível, que é provavelmente um dos acidentes mais feios dos 3 acidentes que a gente consegue assistir com mais detalhes em carros. E o McQueen, que tá quase ganhando com uma construção de tensão maravilhosa, para na frente da faixa. Ele poderia ter passado aquela faixa, ganhado a Copa Pistão, voltado e feito o rei ganhar. Mas ele não vai ganhar daquele jeito. Ele vai ganhar do jeito certo e na hora certa. Ele volta para trás, pega a parte de trás ali do rei, empurra ele para ele atravessar, porque ele acredita que ele precisa terminar a corrida, que um rei precisa terminar a corrida, uma oportunidade que o Doc não teve. O Doc não pôde nem terminar a sua última corrida. Com tranquilidade, o McQueen abre mão de ter um feito histórico de ser o primeiro estreante a ganhar uma Copa Pistão, porque como ele mesmo diz, é só uma taça vazia. Ele aprende a valorizar as pessoas, aprende a entender que precisa de paz se quiser uma carreira mais feliz, e aprende que para ser um grande corredor ele precisa de uma grande equipe, e de quebra ele ainda vinga a memória do Doc. O que nos leva a ignorar a maioria do segundo filme por um tempinho, porque a gente vai falar agora do terceiro filme. Mas algo importante sobre o segundo filme é que o Doc tá morto. O dublador original do Doc morreu e eles não quiseram substituir. Então eles mataram o Doc, deram 10 minutos no começo do segundo filme pra falar sobre isso e nunca mais falaram sobre. Mas o terceiro filme fala sobre. No começo do terceiro filme a gente vê um pouco da carreira do McQueen. Como ele fez amigos com a nova geração que chegou junto com ele. E como ele não ganha tudo, mas é tão divertido participar. E é normal um corredor não ganhar todas as corridas. É divertido, ele fez amigos, ele construiu um legado, tá tudo incrível. Até que o novo corredor, o Jackson Storm, chega pra atrapalhar tudo e assustar todo mundo. E aí começa um rolê muito esquisito, porque os corredores começam a se aposentar. Porque com um novo modelo de carro que tá vindo por aí, os carros antigos já não fazem mais sentido e estão perdendo os seus lugares. Tirando que a gente também assiste, tanto no primeiro filme quanto agora, que a fama do McQueen recuperou o comércio de Radiator Springs, que voltou a ser aquela cidade alegre e cheia de pessoas que ela era pra ser. Porém, algo muito importante sobre o terceiro filme é que a morte do Doc, obviamente, apesar de todo o tempo que passou, ainda afeta muito o McQueen. Dentre tudo que afeta o McQueen sobre a morte do Doc, uma das coisas é, ele acha que o Doc morreu infeliz. Quando praticamente só sobrou o McQueen da geração dele, ele acaba sofrendo um acidente na última corrida da temporada e fica desaparecido entre temporadas por um bom tempo, fazendo as pessoas acreditarem que ele não vai correr, que ele não vai pra Flórida começar a nova temporada. Porém, o McQueen ainda tem muito medo. Ele tem medo de se transformar no Doc, alguém que sofreu um acidente e acabou não conseguindo voltar. E ele tem a oportunidade de voltar, então ele vai agarrar isso com unhas e dentes. Porque no fundo ele não quer ser o Doc, ele não quer terminar a carreira infeliz. Então, ele decide voltar. Quando ele volta, ele descobre que os patrocinadores dele venderam a Rust-eze com o objetivo de dar ao McQueen uma estrutura melhor e finalmente eles mesmos conseguirem se aposentar. O empresário que comprou a marca claramente, mas tipo assim, obviamente quer que o McQueen se aposente. Ele até tem um momento meio vilão de Ratatouille, em que ele tem um monte de produto pronto pra ser lançado. Mas ele deixa o McQueen treinar no novo centro de treinamento com a Cruz Ramirez. E é aquilo, o treino é bem ruim, ele flopa no simulador e faz um acordo com o novo chefe dele. Se ele perder, ele aposenta. Ele decide que vai colocar os pneus na areia, treinar de um jeito mais clássico, mais a cara do Doc. E enquanto vai treinar, ele precisa ensinar a Cruz a correr em lugares que não sejam simuladores, porque isso ela não sabe. E é aí que o filme já começa a nos dar alguns sinais de aonde ele tá indo. Ele ainda assim, com o treino lá, ele não consegue alcançar os números do Storm. E com um conselho do Matt, bom lembrar desse detalhe quando a gente for falar do segundo filme, tá bom? Ele decide ir atrás do Smoke, o treinador do Doc. Mas é claro que antes disso ele briga com a Cruz Ramirez e a gente descobre que a Cruz queria ser uma corredora por causa dele, mas ela nunca teve oportunidades, ela sempre foi ridicularizada, e quando ela teve uma oportunidade de tanto ser ridicularizada, ela acabou travando e não conseguiu. Tem um subtexto de ela ser mulher e ela ser humilhada, e ainda tem um fato dela ter um nome latino, que deixa essa história da Cruz ainda mais interessante, cheia de camadas, mais camadas que você só vai perceber
quando você vira adulto. Eles fazem as pazes e o McQueen chama a Cruz pra ir com ele encontrar o treinador do Doc. Algo que o McQueen sempre pensou era que o Doc era muito infeliz por nunca ter conseguido voltar depois do acidente. Era exatamente por isso que ele queria voltar. Ele queria voltar pra fazer o que o Doc não teve chance. Mas o Smoke explica pra ele que a parte mais feliz da vida do Doc foi treinar o McQueen. Treinar o McQueen foi incrível, porque o Doc que treinou o McQueen foi a melhor versão dele mesmo. Um Doc maduro, um Doc sem ego, um Doc que valorizava a família que ele construiu e que admirava de verdade o garoto que ouvia ele como ninguém nunca ouviu. No McQueen ele achou tudo que ele não tinha achado quando era corredor. E isso gira uma chavinha na cabeça do garoto. Mas ele precisava de algumas outras chavinhas para serem giradas e ele tomar a decisão correta. Ele começa a ser treinado pelo Smoke e a Cruz treina junto com ele. E é interessante porque a gente tanto vê como a Cruz é uma boa corredora, quanto vê que o McQueen ainda é muito bom, mas que ainda não é suficiente. A gente vai pro final do filme depois do McQueen perder o último treino dele pra Cruz. A Cruz é muito boa e o McQueen não consegue ganhar dela. A gente vai com essa tensão. O McQueen tem, de acordo com a moça lá na lista de coisa, que o Chick passa o filme inteiro errando o nome dela, ele tem tipo 1, alguma coisa por cento de chance de ganhar. As chances são bem baixas e até a gente acredita que ele vai perder. E na verdade ele até corre bem. Ele não apanha tanto quanto a gente poderia pensar que ele ia apanhar, mas ele lembra da Cruz. E o contra a Cruz é boa e a quantidade de oportunidades que ele teve e ela não. Entender que o Doc era feliz treinando ele foi essencial pro McQueen entender que era hora de passar o bastão pra Cruz. Porque ele sabia que o caminho dele estava transformando ele no Doc e ele não queria aceitar, porque ele achava que era algo ruim. Mas quando ele entende que treinar a Cruz era o que fazia ele feliz, ele decide dar a oportunidade pra ela. E ela ganha. No fim do filme ele abraça de vez a ideia de chegar mais perto do que o Doc era. Ele até passa um pouquinho do limite e muda de cor, que eu achei esquisito. E pensei, meu Deus, o McQueen faça uma terapia. Mas no geral ele abraça a ideia de parecer mais com o Doc e ter mais ou menos o mesmo legado, de se tornar treinadora de um grande competidor. Mas ao contrário do Doc, ele teve a oportunidade de parar quando ele quis. Inclusive tem uma sequência muito linda quando a Cruz Ramirez ganha, que eles mostram as principais mulheres do filme, eles mostram a Certeza, eles mostram a caminhão de escola lá de Thomasville, ou Thunderville, esqueci o nome, eles mostram as mulheres corredoras comemorando a vitória da Cruz, o que é muito lindo e alimenta aquele subtexto que eu já tava falando anteriormente. Mas em Carros 3, o McQueen faz as pazes com a memória do Doc, aprende a seguir em frente, mas sem desistir de cara. Ele, assim como o Doc, encontra um novo propósito dentro do mundo das corridas. O incrível que começou no primeiro filme e foi mais bem fechado no terceiro. Porém, existe um segundo filme nesse meio e agora chegou a hora de falar sobre ele. Olha, sinceramente eu não vejo uma grande necessidade de fazer recap sobre Carros 2. Eu acho que aqui a gente só precisa falar sobre os defeitos dele. A gente precisava fazer recap sobre os 2 outros filmes, porque você precisava entender alguns detalhes intrínsecos deles para entenderem os principais defeitos de Carros 2. Você não precisa que eu faça um resumo, tá? Carros 2 é basicamente um filme de espionagem em que o Matt é protagonista. E é isso. Eu sempre amei esse filme, eu sempre achei esse filme bom e injustiçado. Mas revendo ele é até um filme divertido. Mas galera, é oficial, ele é ruim. É um filme ruim, tá? Se você não assistir ele, não vai fazer diferença na jornada de carro. Mas a gente vai se aprofundar mais sobre isso agora. Começando pelo fato de que o Matt não funciona como protagonista. E um dos principais motivos é que o roteiro não sabe o que quer fazer com o Matt. Ele precisa que o Matt seja meio burro no começo do filme, porque ele precisa se atrapalhar e passar vergonha o suficiente que colocam ele naquele banheiro e façam ele entrar na trama de espionagem. De quebra, ele precisa ser burro, porque o único arco do McQueen nesse filme é ter vergonha do amigo. Aí do nada o Matt precisa voltar a ser especialista em carros, que a gente sabe que ele é, porque agora o filme precisa que ele não seja mais burro pra história poder andar. E ei, o Matt não é burro. E o Matt também nunca fez o McQueen passar vergonhas a ponto do McQueen se envergonhar completamente do Matt e não levar ele pras corridas. Tanto no primeiro filme quanto no terceiro filme a gente vê que o Matt é muito esperto, sabe reconhecer muito bem o momento de intervir e inclusive é muito útil sempre. Tanto que o McQueen liga pra ele quando quer conselho. Essa treta que eles dois têm no filme não faz sentido e sinceramente só tá ali porque o McQueen não tem arco e eles precisavam que o McQueen tivesse um arco. O Matt não podia ser o único protagonista do filme, então eles dividem o protagonismo, tentam dividir o protagonismo em 2, pra você não esquecer que Carros e a divulgação do filme inteira tem um Relâmpago McQueen nos posts. Outro grande problema desse filme é cometer o erro que eu disse no começo do vídeo. Quando o filme se retira do contexto de corrida e expande mais o universo, ele precisa de muita expansão, ele precisa de muita suspensão da descrença, porque é um universo muito frágil. De todas as coisas que você poderia ter pensado pra expandir esse universo, que em primeira mão nem deveria ter sido expandido,
você pensa em agente secreto. As cenas de ação que não são perseguição são ruins, porque o filme precisa que os carros tenham movimentos humanos, que eles não vão ter. As cenas de luta desse filme são uma tristeza gigante, a ponto da luta final em Londres. A ponto de, na luta final em Londres, a Flor derrotar um dos carros com um farol forte. O primeiro e o terceiro filme funcionam tão bem porque eles focam 100% em carros. Carros não é um universo para ser expandido, para você tentar fazer com que os carros se comportem como seres humanos. A partir do momento que você tenta expandir, você precisa que eles se comportem como seres humanos. Isso não vai acontecer, não vai funcionar. Enquanto você estiver no contexto de corrida, ele vai funcionar, porque você precisa que eles ajam como carros. Eu só tô repetindo o que eu já falei. O Matt é ótimo, mas com um alívio cômico. O filme em que a gente descobre que o Doc morreu precisa ser protagonizado pelo Relâmpago McQueen e as reações dele a essa morte. Tirando que eles transformam o McQueen numa versão meio alívio cômico do filme, é esquisito. Tirando que nesse filme o McQueen ainda está sem chefe de equipe e ninguém fala nada. Mas o filme não é só desgraça. A trama do vilão é bem feita, as referências a 007 são até boas, mas não são suficientes. Carros não é uma franquia de histórias complexas e grandiosas num sentido de expansão de universo. É uma história de uma jornada, a jornada de um atleta e as etapas que todo grande atleta vai passar durante a carreira. É uma história sobre valorizar as pessoas que amam você, sobre entender o valor da vitória e o valor da derrota e a importância de valorizar a sua equipe e quem está com você. Carros tem muitas camadas e quanto mais você envelhece, mais você consegue ver essas camadas e mais profundo esse filme fica, e ele fica extraordinário. Ele é cheio de personagens carismáticos e a trilha sonora de Carros, tanto no 1 quanto no 3, é incrível. Mas ele genuinamente tem um segundo filme que resolve não falar sobre nada e nem sequer ser protagonizado pelo protagonista da franquia, o que mata um pouco a trilogia. Eles só queriam mais filmes, eles não tinham muita ideia do que fazer e eles pensaram que seria uma boa ideia expandir o universo e fazer um filme sobre cada carro. Eu não sei, mas não funcionou. O terceiro filme salvou a trilogia, mas ainda assim perdemos a oportunidade de assistir um segundo filme que talvez fosse sobre luto ou até que mostrasse a infância do McQueen. Ainda tem muita coisa no mundo das corridas para explorar, e a ideia do McQueen num campeonato mundial, por exemplo, não era ruim, mas um filme de espionagem no meio disso não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Por isso que eu acho que, por mais incrível que a trilogia seja, ela não é perfeita. Ela é quase, porque ela tem uma pedrinha ali no caminho. Mas com certeza, toda vez que eu ouvir a frase possante como um jato, veloz como um foguete, eu vou me arrepiar como eu me arrepiava quando eu era criança. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like e eu espero que você tenha aguentado até o final desse vídeo, que provavelmente ficou bem longo. Beijão pra você que vai assistir. Tchau.